E a gente está herdando isso. Alguma dúvida ou podemos continuar? Que agora a gente vai entrar na serpentola. Serpentina. Nas serpentenses. Entra um poder, entra no potencial de tomar decisão, a gente se torna um Adão. É nós, exatamente, nós pecamos na semelhança de Adão. Sabe o que é? Depois nós vamos ver certinho isso no Levítico. Mas isso acontece hoje, cara. Hoje, quando a gente decide governar por a gente mesmo. Cara, Deus falou A. Mas é A. Acabou, não tem ponto de discussão. Hoje a gente não aprendeu com Adão. E isso acontece hoje muito, cara, principalmente nas igrejas. Lembra que Adão como símbolo de sacerdotes? Porque o cara abre uma igreja aqui, aí ele precisa pagar a conta. Só que para pagar a conta ele precisa de dinheiro. Só que para precisar de dinheiro ele precisa convencer você a dar dinheiro. Só que às vezes como é que ele vai te convencer? Que às vezes você não quer dar, então fala assim, se você não dá aqui, o gafanhoto migrador vai te pegar. Sabe o que é isso? É Adão governando ao seu próprio modo, falando que Deus não disse. Não dá para medir as consequências que essa mensagem gerou no decorrer do mundo, porque isso altera tudo, cara. Altera a forma como eu lido com o próximo, altera a forma como eu lido com o mundo, altera a forma como eu lido com o trabalho, e alterando isso vai alterar tudo. Vai alterar o trabalhador que lida com a terra, o empresário que fabrica o agrotóxico, a indústria que vai alterando tudo. Mas eu não sabia, Deus me falou muito agora nessa aula sobre isso, porque tinha um tempo que às vezes eu culpava pessoas por coisas que aconteceram na minha vida. A culpa totalmente é da gente, porque a gente não consulta Deus. Perfeitamente. Em tudo. Se a gente consultasse, de sempre consultasse sempre a Deus, Deus sempre ia indicar o que é certo. É para você falar e não falar, para você falar para alguém, tudo que você pode fazer, se você consultasse a Deus primeiro... Na verdade, eu só faria uma observação, é que seria assim no Éden. Era só consultar Deus e acabou. Mas esse elo está cortado. A gente não tem mais essa facilidade. Você já viu como é difícil hoje? Senhor, o que eu faço? Você clama, você não tem resposta? A resposta às vezes não vem. Sabe por que as respostas às vezes não vêm? Porque esse elo foi cortado no Éden. Aí agora a gente fica cheio dessas crises, a gente não sabe, a gente está colhendo os elos de Adão. Porque não seria tão simples a gente estar lá? Deus, o que eu faço? E o Senhor no Éden, vá por aqui. Amém. Era só o Adão fazer isso. Mas não, o Adão cortou o elo. Aí na hora que o Adão cortou o elo está cortado. A gente está colhendo as consequências. Mas o Senhor ainda deixou-nos a sua palavra, o seu Espírito Santo guiando no coração. Então qual que é a palavra do Senhor? Máximo bem. Mas, veja bem, um dia nós chegaremos nesse tabernáculo perfeito, que ainda não é aqui. Por isso que toda a história bíblica é a reconstrução do mundo. Por isso que você pode ver na capa da apostila, Encontro 9, Israel e a reconstrução do mundo. Nós já vamos chegar lá. É Moisés dizendo que esse tabernáculo, que agora é pequenininho, no meio do deserto, ou seja, o tabernáculo, a habitação de Deus, que era o Éden, agora está no meio do mundo destruído do Éden, agora vai se expandir até o ponto de Apocalipse 21. Toda a terra vai voltar a ser um tabernáculo divino e a gente vai comer dessa árvore da vida novamente. Então a gente vai chegar lá um dia, o elo está quebrado, mas a gente vai chegar lá um dia, lá no Apocalipse, que aí sim a árvore da vida vai estar lá de novo, não haverá templo e nem haverá sol, porque Deus vai ser o próprio sol, não haverá templo, porque toda a cidade, toda a existência é o templo onde Deus habita, e lá vai ter a direção de Deus perfeita. Maristela, anda para a direita. Sim, senhor, porque eu já aprendi com Adão, senhor, não vou nem pensar em ir para a esquerda. Maristela, senta e espera 15 segundos. Tá bom, senhor, eu vi com Adão, então eu vou sentar e esperar 15 segundos. Esse é um ponto bem... Isso um pouco só... dessa categoria. Como será a vida eterna? Seremos como anjos cantando santo, santo, santo o tempo todo? Então, aí é outro... Ou seremos como Adão no jardim? Aí é outro tema, mas só para tentar falar alguma coisa, nossa, tinha algum ponto aqui que eu ia falar que eu esqueci. O que eu estava falando aqui? Ah, tá, só um ponto. Luiz, isso significa que Deus ia falar para Adão, cada passo que Adão fosse dar, e Adão não ia ter autonomia a nada? Não, não é isso. Porque, obviamente, Deus falou para Adão, vai e domine. Então, Deus queria que Adão se desenvolvesse, tomasse suas próprias decisões, etc. A grande questão é que sempre situações que Adão
talvez ia tomar a decisão errada, ou que Adão iria ficar meio confuso do que fazer, Deus sempre estaria ali como o regente principal. Tá? Então não é assim, Adão não ia ser aquele, Senhor, o que eu falo para Eva agora? Fala isso, ele, tudo, porque senão Adão não ia ter desenvolvimento e aperfeiçoamento nenhum. Mas sempre na ponta da linha ali, quando Adão precisasse, Deus ia ser o próprio regente. E sobre isso aí, alguns autores bíblicos dizem que antes, que no Éden, esse contato com Éden aqui, paraíso ou outra vida, etc., seria uma passagem de vida para a vida. Porque o elo estava perfeitamente ligado. Agora não. Agora não é mais passagem de vida para vida. Agora é uma passagem de morte para morte. Agora não. Você está numa passagem de morrendo, morrerás. Não é mais vida para vida. Agora é morte para morte. Mas que agora que nós que estávamos em mortes e voltamos para a vida, em algum momento depois a gente vai para a vida. E Luiz, quando tudo isso aqui virar o Éden? Aí eu acredito, né, segundo que concordei com esses autores, fui convencido por eles, de que lá naquele momento também se passará de vida para vida. Vai ter um momento de uma relação mais aberta entre esse Éden aqui e esse paraíso que a gente não sabe como é que é. Mas Luiz, a gente vai ficar cantando para sempre? Para mim a gente vai trabalhar, vai ter alguma obra missionária para a gente fazer de algum jeito aí. Igual o Gabriel não está lá no céu? O Gabriel não está lá no céu e Deus, Gabriel vai lá fazer isso, Miguel vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tchau, irmã, até mais. Vai ter alguma coisa para a gente fazer, não sabemos o quê. Agora vamos ver a serpente. Mais alguma pergunta sobre isso? Inclusive, tem vários pontos, não precisa, Luiz, eu acho que o paraíso vai ser diferente. Tá bom, eu nem sei como é que vai ser o paraíso. Pode ser. Não, Luiz, eu acho que não ia ser assim, eu acho que, beleza, não tem problema. Mas o fato todo é que a história bíblica é Deus reconstruindo o mundo. É o mundo sendo reconstruído. Porque senão, para que Deus tiraria um povo da escravidão? Construiria uma nação para ser luz de todas as nações. E nós já vamos ver melhor isso daqui. Oi. Uma dúvida aqui fora do tema. Esse morte para a morte, eles usam para definir aniquilacionismo? Alguns usam, mas não é necessário. Usar. Não precisa ser aniquilacionista para usar esse texto. Tá bom? Cadê meu copo? Enfim. Pessoal, agora vamos lá. Na forma que eu estou apresentando aqui para vocês agora, o que vocês acham então que esses autores pensavam que era a serpente? Imagina o povo do deserto. Quando eles olham para a serpente, o que para eles parece ser? Serpente? O povo do deserto? O povo do deserto está ouvindo. O povo do deserto está ouvindo o ensinamento de Moisés. Um dia no tabernáculo. Aí foi uma serpente que era a mais astuta das animais do campo. Às vezes que eles viram a serpente, eles falam o Satanás. É o Satanás? É o diabo? O que vocês acham? Pode ser. É o diabo e mais alguma coisa? O que era mais ruim para eles naquela época? Era um lobo, um predador? O que eles tinham medo, né? Seria essa. A serpente tinha muito no deserto. Boa, daqui a pouco nós vamos chegar. Pessoal, olha só. Pessoal, olha só esse negócio de serpente, como ela passa por toda a história bíblica. Vamos lá. Tem serpente no Éden. Depois, quando Deus chama Moisés, o cajado de Moisés vira o quê? Vira uma serpente. A dos egípcios também vira serpente. Nós já vamos falar depois do que era serpente na imagem do Egito. Depois, quando Moisés está no deserto, ele levanta uma estátua de uma serpente. E o mais pesado, sabe o que é o mais pesado, cara? É que Jesus é comparado com uma serpente, cara, em João capítulo de número 3. Que coisa cabulosa é essa? Como que Jesus em João 3 é comparado com uma serpente? A cabeça era uma pessoa? O que é isso? Agora nós vamos ver aqui. O que diz esses autores aqui, ó? Philon de Alexandria, Joseph Ratzinger, Arilan é um rabino. Manso como a pomba, assim como
como a serpente. Muito bom. Simples como a pomba ou manso, né? E prudente como a serpente. Mas então, lá no jardim, a serpente significava prudência? Não, é pomba, prudência, né? É argaz como uma serpente. E aí? Vamos lá, pessoal. Vamos adiantar. Que horas são? 12h54. Fechou. 21h31. A serpente é símbolo, vejam o que diz o autor Fílon de Alexandria. A serpente é o símbolo do desejo, prazer. Todo pecado nasce do quê? Prazer. Que vem primeiro na ordem de transgressões e é a má origem de todos os pecados. Engana os sentidos, engana a mulher, a qual então torna a mente do homem prisioneira. Já explico isso aqui para vocês. Considerando que a serpente simboliza o desejo, o prazer, ela arraste assim seu ventre para representar o amante do prazer. Ou seja, por que a serpente é usada para ser símbolo do prazer? Porque ela se arrasta sobre o ventre. É estufado com comida e bebida, etc, etc. A mulher, ou os sentidos, é amaldiçoada com o aumento de dores de parto, tal. Beleza. E amaldiçoada é a terra. O que significa isso daqui? Tiago diz, cada um é tentado por sua própria concupiscência, cobiça, desejo. Vou te dar um exemplo. Se você coloca aqui na minha frente um pino de cocaína, um cigarro de maconha, eu vou me sentir tentado? Nem um pouco. Por que eu não vou me sentir tentado? Porque eu não desejo. A tentação só nasce na medida em que o indivíduo deseja o objeto da tentação. Beleza? Então o que o Fílon de Alexandria diz? Que a serpente representa o desejo. E Satanás, vamos colocar aqui, Satanás e falta. Toda tentação só vem daquilo que nos falta. Todo desejo. Por exemplo, eu desejo... Suponhamos que eu sou viciado. O crack. Estou desejando crack. Então o crack também na minha falta, eu estou indo buscar. Aquilo que é bom e nos falta, gera uma tentação. R$1 milhão me falta. Está me gerando uma tentação. Ah, mas você já tem R$1 milhão. Mas se o cara me oferece mais 1 milhão, aí eu vou ter 2. Então R$2 milhões me falta. Então aquilo gera uma tentação. Se eu tenho R$1 bilhão na minha conta, você vai me tentar com 100? R$100 vai ser minha. Agora, se eu sou um faminto, R$100 vai ser tentação? É tentação. Quando Adão e Eva vê o que lhe faltava, o que lhe faltava? A cadeira de mandar. Adão e Eva sentiu e viu que isso era bom, porque a posição de mandar é algo bom, mas isso é bom somente se for em Deus, porque se for na gente, a gente erra. Luiz, mas e o diabo? Agora que... Imagina que tem um homem casado. Tem um homem casado aqui. E uma mulher vem tentar o homem. Essa mulher que tenta o homem é tentado pelo seu próprio desejo? O homem é tentado pelo próprio desejo? Mas se a mulher não existisse na frente dele, ele nem conhece essa mulher, ele ia sentir desejo por essa mulher? Mas essa mulher também não está induzindo ele ao desejo? O diabo não tentou Jesus no deserto? Ué, mas o homem não é só tentado pelo seu próprio desejo? Então, qual é o sentido aí? Primeiro, em Jesus, é os dois. Em Jesus não, nesse caso aqui é os dois. Quando uma mulher tenta o homem, ao mesmo tempo que é a mulher que tenta o homem é tentado pelo seu próprio desejo. Então, na tentação, envolve essas duas coisas, aquilo que nasce do seu próprio desejo e aquilo que nasce do objeto de fora que está te tentando. Quando Jesus foi tentado, tinha só o objeto de fora, mas não tinha o desejo. Mas nós não. Se tem um cara aqui me vendendo droga e eu sou um viciado, ele está me tentando, mas eu também estou sendo tentado pelo meu próprio desejo. Ou seja, Adão e Eva foram tentados pelo seu próprio desejo, mas o agente desta tentação, o Novo Testamento diz que foi um tal de diabo. E esse diabo antigamente tinha sido mordido por essa serpente também.
o desejo. Aí, o Paul Ricoeur diz que o seguinte: quando isso acontece, irrompe no homem um desejo de infinidade, que é o quê? Agora que você quis viver pelo seu próprio desejo, você vai ser um cara preso ao desejo e viver completamente insatisfeito, Adão. Você vai ser igual aquele viciado de crack, que quer crack agora, que quer amanhã, que quer amanhã. A tua vida vai ser uma ausência de sentido completo, de desejo, desejo em cima de desejo, em cima de desejo, em cima de desejo. E em nome desse desejo você vai destruir tudo. Sabe por que você vai destruir tudo? O Joseph Ratzinger diz o seguinte: nós não somos seres individuais, nós somos seres em coletividade. Então quando você peca, você roubou. O seu prazer, o seu pecado prejudicou a relação de alguém com você. Se afetou alguém. Você mentiu, se afetou alguém. Você adulterou, se afetou alguém. Você matou, se afetou alguém. Todo pecado é uma manifestação que afeta as relações interpessoais. Aí ele diz o seguinte: como há um governante que cedeu ao desejo, esse desejo que os homens começam a ceder e pecar, começa a afetar uma relação inteira. E essa serpente destruiu toda a criação. Porque como o desejo, como eu acabei de dizer, afeta todas as relações, o que isso acontece? Perguntas? Olha só. Ser humano é uma relação. Eu sou eu mesmo somente no tu, ou seja, vocês me conhecem a partir da relação que eu tenho com os outros. Vocês me conhecem, Luiz dá aula de teologia. Teria aula de teologia se não fosse quem eu ouvisse? Não. Então vocês me conhecem a partir das relações, do que eu sou com os outros. Eu te conheço, nossa, o Miguel é um cara legal, faz trabalho lá, estava esses dias no evento da aldeia, o Miguel faz isso. Tudo isso que você é também em relação com o todo. Se você fosse um cara trancado sozinho, sem relação com ninguém, ninguém ia saber que você existe. Então eu sou eu mesmo no tu, isso está na página 34. E através do tu, na relação de amor com o tu, com você e Deus. Bem, o pecado é a destruição e a distorção da relação com Deus. Esta é a sua essência. E se o pecado arruina a minha relação com Deus, acaba também anulando a minha relação com você. E uma vez que essa relação fundamental está completamente deteriorada, todos os nossos eus estão corrompidos, está tudo destruído. Aí a pergunta: fazemos o que agora? O que a gente faz? Alguma pergunta sobre a serpente? Essa serpente continua tentando a gente até hoje, tá? Luiz, pode voltar naquela questão da tentação? Pode. Assim, tem dois lados, né? O que é tentado e o que tenta. Isso. Aí, na questão de Jesus, como que é isso? A questão de Jesus foi o seguinte: teve o lado do diabo tentando, mas não teve o lado do Jesus sentindo desejo. Mas ele, tipo assim, Jesus estava com fome. Sim, mas ele não teve o desejo de transformar a pedra em pão. Ter fome não é tentação. Ter fome é ter fome. Agora, ele sentir a tentação de transformar a pedra em pão, aí seria do seu próprio desejo. Entendeu? Que tem o desejo e o sentimento, né? O sentir, no caso. Tem essa diferença. O do desejo, ou o sentir, e da vontade. Eles chamam que desejo é aquilo que você não consegue controlar. O cara te bate, você vai sentir dor, você não consegue controlar. Mas a vontade é o que está, a decisão da tua mente, o seu próprio querer de fato, entendeu? Então, por exemplo, o seu filho morre, você tem como controlar você ficar triste? Não tem, mas você tem como controlar aceitar essa tristeza ou não, lutar contra ela ou não, etc, 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 tá? Então, em nenhum momento o querer divino de Jesus considerou sequer transformar a pedra em pão, né? Deu para entender essa questão? Então Jesus nunca sentiu desejo. O desejo quem sente é a gente. Beleza? Aí o Fílon de Alexandria diz o seguinte: pera aí, então se está tudo destruído por essa relação com a serpente, o que tem que acontecer? Qual é a esperança? Sabe o que ele diz? A esperança é de uma espécie de reconfiguração da serpente. Luiz, como assim? O que é isso? Quando Moisés está no deserto, e o povo está ali vendo um monte de serpente no deserto, que o Miguel falou, mordendo o pessoal,
e ficando doente e vai morrer. E a serpente mordeu Adão. E esse povo está vendo no deserto. A serpente morrendo, nós vamos morrer. O que Deus falou para Moisés? Moisés, levanta uma haste com uma serpente de bronze. Essa serpente vai ser de bronze. E ela vai ficar em cima dessa haste. Todo aquele que for picado pela serpente do deserto e olhar para a serpente de bronze será curado do veneno da serpente do deserto. Aí, quando a gente vai lá para João capítulo de número 3, abre João capítulo de número 3. João capítulo de número 3. Cadê? João capítulo de número 3, versos 14 e 16. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê... Ou seja, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Então, no deserto tem uma serpente que morde a pessoa e a pessoa vai morrer. Aí Jesus diz o seguinte: assim como Moisés levantou uma serpente de bronze, e as pessoas que foram picadas pela serpente morreriam, mas olhavam para a serpente e tinham a vida, assim importa que eu, como aquela serpente, seja levantado para o quê? Para que todo aquele que nele crê, em mim crê, tenha vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo, nós já vamos voltar nisso aqui, é essa serpente de bronze, nós já vamos voltar, aguenta aí. Quando os homens comeram, o Adão e Eva comeu e cedeu à tentação da serpente, eles se viram nus. Lembra que eu falei para vocês que a mesma palavra, isso aí está na apostila também, é a mesma raiz, arum e arumim. Por que arumim? Nus, plural. Tirando esse plural, fica idêntico aqui, como se o seguinte: agora eles se viram nus, se viram incapazes e completamente dominados pela serpente. Aí, pessoal, sabe qual é a punição da serpente? O desejo, você vai viver sobre o seu ventre. Agora, meu irmão, os caras picados pelas serpentes, eles vivem pelo seu próprio umbigo, pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio ego, rastejar-se sobre o ventre. E o que é o homem que não nasceu de novo? O que eu falei para vocês sobre o que é a conversão? É quando o estado do coração sai de um estado de egoísmo para um estado de benevolência. E o que é egoísmo? O eu. Agora, Adão, você escolheu a serpente. Agora você vai viver, Adão, sobre o seu próprio umbigo, cara. Só que sabe qual que é o problema, Adão, de você viver sobre o seu próprio umbigo? É que agora você vai comer do pó. A serpente come do pó. E o que o Filão de Alexandre diz que quer comer do pó? Viver em cima do que é podre. Se alimentar do nojento. Novamente o vício da dependência química. Vocês vão querer o crack, a cocaína, o vício, o egoísmo, a mentira, o ajuntamento, os luxos, os prazeres. Vocês vão viver em cima do pó, comer do que é nojento, porque vocês querem a serpente. Perceba que depois que há a queda, aí Adão vai dar nome para Eva. E Deus olha para Eva e diz o seguinte: Eva, agora o Adão vai te dominar. Então sempre quando um cara argumenta dizendo o seguinte: não, o homem tem que liderar, que não sei o quê, porque a mulher que não sei o quê, ele tá aceitando a queda. Porque o domínio do homem sobre a mulher é resultado do pecado. É resultado do pecado. Perguntas ou podemos continuar? Tá dando para entender a lógica que está seguindo aqui? Vamos continuar. Aí, Jesus olha para a serpente e diz o seguinte:
serpente, vai nascer um que vai fazer o que com você? Esmagar a tua cabeça. Esmagar a tua cabeça. Quem é esse um que nascerá? É Cristo. E o que significa esse Cristo que nasce e esmaga a cabeça da serpente? É aquele que jamais cedeu. Ele jamais cedeu essas tentações do Adão, da serpente. E esmagar, ele é aquele com os desejos completamente purificados. E esmagar a serpente significa vencer não somente a própria serpente, mas a destruição completa de tudo aquilo que a serpente construiu. Então todas as marcas e todas as sequelas que a serpente causou no mundo será vencido e destruído por Cristo. Toda a hoste, toda a estrutura do mal. Por isso que Cristo é apresentado como essa serpente de bronze. A serpente do deserto que morde e mata, a consequência da serpente do deserto, quem olhar para a serpente do bronze será purificado. Veja bem, alguns textos, por exemplo, que mostram sobre isso de Jesus. Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, igual a serpente do deserto, quem olhava era curado. João 6,40, todo aquele que olhar para o Filho e nele crer terá vida eterna. E o Pedro Abelardo diz o seguinte, o grande mistério e poder da cruz é que esse exemplo de amor, essa revelação do amor de Deus na cruz é tão poderosa e tão forte que nos tira do efeito da serpente. Nos liberta do efeito da serpente. Perguntas? Pergunta. Sim. Fala. Eu entendi qual foi o objetivo principal da serpente lá, espiritual. Como assim? Fazendo analogia de Cristo com a serpente. Mas por que Deus poderia nos falar, tá levando a idolatria a serpente? Qual que é o significado real? Não, a serpente de bronze não era dourada. Exatamente. E o significado real dessa serpente é realmente não, a serpente de bronze. Está falando da serpente de bronze. O significado real dessa serpente, além de um símbolo de Cristo, que se diz como sendo, né, representa uma serpente purificada que é oposta da do Éden. Porque a serpente do Éden, como a serpente do deserto, ela morde e causa morte. A serpente do Éden causou quem, Adão? Morte. A serpente do deserto morde e causa morte. Mas a serpente de bronze, quem olha para ela tem a vida. Exatamente. E daqui a pouco nós vamos ver mais serpente. Por isso que Jesus diz, eu vou ser levantado como essa serpente, e quem olhar para mim tem a vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que lhe quer não pereça. O que o povo do deserto acontecia quando a serpente mordia? Perecia. O que Adão fez? Pereceu. Mas esse Filho do homem que será levantado, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida. O que Adão e Eva não tiveram? Vida mais. O que esse povo não tinha quando a serpente morria? Eles não tinham vida. Mas agora quem olha para essa serpente levantada que é o Cristo, tem a vida. É a guerra dos dois mundos, é a guerra do amor, que é a serpente de bronze, e é a guerra do egoísmo, que é a serpente do Éden e a serpente do deserto. O desejo, o prazer. Pergunta? Perguntas? Quero fazer uma discussão pequena aqui para vocês então. Luiz, e o pecado original? Que oração? E o pecado original? A criança nasce em pecado, sim ou não? Acho que não. Ué? Mas a criança não herda o pecado de Adão, essas coisas? A Bíblia diz que nós pecamos em Adão. E outra coisa, tem um texto de Davi, diz lá, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu acredito que esse texto, ele não está falando necessariamente disso. Está falando do quê? Eu acho que ele está... Primeiro que é meio que uma lamentação, né? Tipo, eu nasci no pecado, concebeu a minha mãe, ele tá meio que... Então eu acho que esse texto, na verdade, ele pode ou estar falando que ele pode ter sido gerado em pecado no sentido de... Seu bastardo.
Ser o quê? É, de ser um filho bastardo, algo assim. Ou é mais uma lamentação mesmo, tipo, cara, tudo é ruim, né? Tipo, né? Tá, vamos lá. Se for uma lamentação... Eu acho que não é... Se for uma lamentação, você está querendo dizer que é tipo assim, uma hipérbole, um exagero. Ele não quis dizer de fato... Porque no Salmo está dizendo o seguinte, em iniquidade fui formado. Você está dizendo, tipo, essa interpretação da lamentação seria uma hipérbole e a outra seria que ele seria um filho bastardo. Eu não acho que ele está... Por exemplo, ele não está falando da humanidade. A humanidade foi formada na iniquidade. Todo homem é nascido na iniquidade. Ele está falando, eu sou pecador, porque até na minha nascença fui formado de uma maneira, né? Nesse sentido assim, tipo, até meus pais eram pecadores. Eu imagino mais dessa forma. Tá, mas então uma criança que ela nasce, ela não está em pecado. Eu acho que ela ela nasce com a natureza. E o que está querendo dizer?